Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, meus amados, muito obrigado por estarem conosco aqui no programa Verdade e Vida. No programa de hoje, o pastor Hernandes vai fazer um alerta a todos nós que gostamos de ouvir sobre as coisas de Deus. Mas será que tudo que nós temos ouvido sobre o Evangelho é verdadeiro? O pastor Hernandes vai falar sobre o falso Evangelho, que a gente ouve por aí todos os dias, mas que não é o Evangelho da graça de Deus. Um assunto diferente, empolgante, desafiador. Não é isso, pastor? Exatamente, Mota. Os dias são difíceis nesse aspecto, né? E é um falso evangelho proliferando-se no Brasil. Nós queremos tratar deste assunto agora. Ok. Então, daqui a pouquinho, no programa Verdade e Vida, o pastor Hernandes vai falar conosco sobre esse falso evangelho. Vamos ficar atentos. Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender. Como nós comentamos no início do programa, nós vamos falar sobre o falso evangelho. E vamos basear esta mensagem em Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 9. Ouça a leitura do texto. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O apóstolo Paulo está escrevendo a sua primeira carta, sua carta aos Gálatas, e escrevendo para alertar sobre um gravíssimo perigo que estava ameaçando a igreja gentílica que estava nascendo. Os fariseus desceram de Jerusalém para Antioquia e começaram a dizer para os novos crentes: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. A obra de Cristo na cruz não é suficiente. A fé em Cristo não é suficiente. Você precisa fazer mais alguma coisa. E Paulo escreve essa carta para dizer que esta mudança da essência do Evangelho da graça, pela fé em Cristo Jesus, era um falso evangelho, um outro evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Ou seja, nenhum de nós pode agregar à obra perfeita, completa e cabal de Cristo nenhuma coisa. Não somos salvos pelas obras, não somos salvos pelos méritos, não somos salvos pela religiosidade, não somos salvos pelos sacrifícios e ritos religiosos. Somos salvos exclusivamente pela graça de Deus, pela obra de Cristo na cruz. E quando nós cremos em Jesus, nós recebemos esta salvação. Este alerta do apóstolo Paulo, mais do que nunca, é oportuno hoje, porque nós estamos assistindo tristemente
a explosão de um falso evangelho. Você liga a sua televisão e a vasta maioria dos programas que passam não apresentam o verdadeiro evangelho. O evangelho da graça de Deus, a centralidade de Deus, a centralidade de Cristo, a centralidade da palavra de Deus. Colocaram o homem no lugar de Deus. Colocaram o lucro no lugar da salvação. Estas falsas igrejas, com falsos pastores, pregando um falso evangelho, produz uma falsa esperança. O evangelho que transforma a igreja numa empresa particular e familiar. Este falso evangelho que transforma a palavra de Deus, que eles torcem ao seu bel prazer, transformam num produto, fazem do púlpito um balcão, fazem do templo uma praça de negócios, dos crentes consumidores. E esses falsos obreiros, movidos pela ganância, são motivados pelo lucro. Nós não podemos acolher esse falso evangelho. O evangelho da prosperidade, o evangelho apenas dos milagres, que são muitos deles forjados para enganar o povo. Pregadores que substituem a pura e santa palavra de Deus por práticas sincréticas, místicas, da rosa ungida, da toalha suada. Agora até camisa ensanguentada já está sendo usada para curar enfermos. Nós não podemos concordar com esta falsa pregação, com este falso evangelho, que aglutina gente, porque as pessoas gostam disso. Elas correm, sofrem atrás desses supostos milagres, mas é negada a elas o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, como o único Salvador e Senhor. Vemos com tristeza aqueles que pregam o Evangelho buscando construir verdadeiros impérios econômicos, vivendo uma vida nababesca, servindo-se do povo em vez de servirem ao povo. Em vez de cuidarem das ovelhas, arrancam a lã das ovelhas. E estas pessoas que correm atrás deste falso evangelho, porque é um evangelho que não exige nada, que não exige arrependimento, elas estão enganadas, são cegos guiando cegos. Nós precisamos voltar ao verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo diz que ainda que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho, além daquele que foi posto por Cristo Jesus, deve ser anátema, deve ser considerado maldição. O Senhor Jesus Cristo, quando pregou o seu sermão profético, alertou-nos de que o primeiro sinal que antecederia a sua segunda vinda era o engano religioso. Vede que ninguém vos engane, porque surgirão muitos falsos cristos, falsos profetas, e eles estão por aí, na mídia, nos púlpitos, nas músicas, nos livros, na literatura, e a única forma de você não ser enganado por esses falsos obreiros, por esse falso evangelho, é você se voltar para a Escritura, ser um crente bereano, examinar na palavra de Deus se o que eles estão falando e fazendo tem base na palavra de Deus, se eles estão interpretando a palavra de Deus com fidelidade, porque o verdadeiro evangelho não é centrado no homem, é centrado em Cristo. O verdadeiro evangelho não promove o homem, promove a glória de Deus. O verdadeiro evangelho anuncia a salvação pela graça mediante a fé, sem lançar mão desses mecanismos do misticismo e do sincretismo religioso que está por aí. O verdadeiro evangelho, ele trata da pessoa de Cristo e não da figura humana.
O verdadeiro Evangelho revela a você e a mim que nós somos pecadores e nós carecemos da graça de Deus. E não há outra maneira de você ser salvo, a não ser que você se arrependa dos seus pecados e ponha sua confiança exclusivamente em Cristo Jesus. O verdadeiro Evangelho não busca impérios neste mundo, mas busca sim as riquezas lá do alto. O verdadeiro Evangelho é o Evangelho que mostra para você a salvação, que é de graça, que não é vendida, que não é comercializada, que não é mercadejada. A salvação que você recebe de graça, pela fé em Cristo Jesus. Fuja desse falso evangelho, fuja desses falsos obreiros, fuja dessa pregação que visa ludibriar você e enriquecer os obreiros fraudulentos. Busque a Cristo, busque a palavra de Deus. Busque a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é Jesus Cristo. Na verdade não tem engano, na verdade não tem treva, a verdade é luz. E aqueles que andam na luz não tropeçam. Hoje eu quero exortar você a não ser um prisioneiro das amarras deste falso evangelho, desse sincretismo, desse misticismo, desse comércio do sagrado. Você pode conhecer a palavra de Deus, deve conhecer a palavra de Deus e buscar uma igreja que pregue com fidelidade a palavra de Deus. Eu quero orar em seu favor, colocar a sua vida, da sua família, nas mãos de Deus. Pai querido, eu te peço que Tu ilumines o coração e a mente das pessoas que estão nos assistindo, para que elas se voltem para Cristo, se voltem para a Tua palavra e conheçam o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos recebendo o pastor Ricardo Mota e ele tem uma palavra muito importante para partilhar com você. Sim, pastor Hernandes. Seja bem-vindo, amado. Muito obrigado por essa exortação amorosa. Amém. Que faz a nós e a todos vocês, que estão assistindo o programa Verdade e Vida. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para convidá-lo a visitar o site da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós entendemos que existem muitas instituições religiosas sérias no nosso Brasil e nós nos consideramos, pela graça de Deus, uma instituição centrada na palavra de Deus e que pode contribuir, de fato, para o seu bem, pregando o Evangelho da graça de Deus. Conheça mais a Igreja Presbiteriana do Brasil, visite a Igreja Evangélica que prega a palavra de Deus como ela é, mais perto da sua casa, leve sua família, glorifique o nome de Deus. Amém. Eu acredito ser esse um bom conselho para você, ainda, relativamente falando, nesse início de ano, tá bom? Eu gostaria que você visitasse, então, o site da Igreja Presbiteriana do Brasil, www.ipb.org.br. Lá você poderá conhecer as rádios web da igreja, saber sobre os congressos que vamos realizar esse ano, inclusive com o reverendo Hernandes, o Congresso Nacional que acontecerá no dia 30 de junho, 1 e 2 de julho, várias pessoas, preletores, e com o nosso irmão Paulo César Baruch dirigindo louvor e adoração. Então, faça-nos essa visita lá no site. E também seja um parceiro em missão do programa Verdade e Vida, de segunda a sexta, no horário comercial, 0800 119 105, e nós vamos enviar o presente, que é o livro Gotas de Esperança para a Alma, do pastor Hernandes Dias Lopes. Desde já, muito obrigado e obrigado, pastor Hernandes. To the silence where your voice used to be. Found a stranger in your place, a ghost of you and me. The city lights outside my window, they don't shine so bright. Since you walked away, I'm left to face the dark of night. Your whispers still echo, a haunting melody, a siren's call that beckons me to the shadows of our memory, where love and lies entwine. A fatal heart of mine beats to the rhythm of your deceit.
a love that's lost in time. Like shadows in the night, they whisper your name, a melancholy hue that stains my heart in flames. I'm searching for the truth in the eyes that used to love, but like a mirage you vanish, leaving me to rise above. Deus abençoe, querido Mota. Por essa bênção. Amém. Nós estamos encerrando mais um programa Verdade e Vida, e se Deus nos permitir, no próximo domingo, nesta mesma emissora e neste mesmo horário, nós estaremos de volta.